para o tema nacional da 22ª edição das Conversas de Barbearia e, ao contrário daquilo que acontece normalmente nas conversas de barbearia, nestas conversas de barbearia, não nas conversas diárias de barbearia, vamos falar de futebol. Vamos falar de futebol e vamos fazer o rescaldo da Champions, onde esteve a disputar a fase de grupos o Benfica, o Porto e o Sporting. Classificaram-se para os oitavos de final o Benfica e o Porto, ficou pelo caminho o Sporting, não só no caminho dos oitavos de final da Champions, mas também ficou pelo caminho no apuramento para a Liga Europa. É sobre esse assunto que vamos falar, não sequer tão extensivamente como habitualmente o fazemos, porque pouco mais há do que isto. Vamos falar da Champions, em que o Porto in extremis conseguiu o apuramento para os oitavos de final naquele que era dos grupos das três equipas portuguesas, aquele que era teoricamente mais acessível. Era mesmo o mais acessível. O Benfica teria obviamente um grupo mais equilibrado, se bem que penso que também o Benfica, e como assim foi e ficou demonstrado, teria apuramento, não digo garantido, mas quase, porque o valor da equipa do Benfica era imensamente superior, apesar dos dois empates frente ao Besiktas. Penso que era imensamente superior o Benfica em relação aos turcos e obviamente em relação ao Dinamo de Kiev. E o Sporting, que tinha, logicamente, o panorama mais negro, com o Real Madrid, Borussia Dortmund, mas no mínimo a Liga Europa deveria ter sido conquistada, não foi conquistada pela derrota, e estamos a gravar no dia 8 de dezembro, horas depois do Sporting ter sido eliminado das competições europeias, com a derrota em Varsóvia frente ao Legia. Agora começo pelo Nuno. Nós, como sportinguistas, evidentemente, estamos um bocado aborrecidos, mas não nos surpreende o resultado final, pelo facto, obviamente, do nosso treinador, já acontecia isso no Benfica e acontece agora no Sporting, está-se, entre aspas, a borrifar para as competições europeias. Mas no Benfica ainda foi duas finais. Ainda foi, era isso que ia dizer. Mas ainda assim está-se a borrifar, mas o que é certo é que a equipa foi capaz de fazer o melhor e foi capaz de fazer o pior. Completamente. Fomos capazes de ir a Madrid e receber o Real Madrid em Lisboa e defrontados quando toda a gente esperava um resultado expressivo para a parte da equipa espanhola. O que é certo é que o Sporting, até mesmo em Madrid, estivemos em vantagem e convenhamos que a derrota foi extremamente injusta. O empate seria aceitável, a derrota era extremamente injusta simplesmente porque desacelerámos uns minutinhos antes do final e foi a morte do artista. Sofremos um gol a 4 segundos de terminar o jogo. O Real Madrid nunca desacelera. E em Lisboa, pois obviamente se calhar seria consentido o empate, mas também a derrota parece-me um bocadinho pesada. O que é certo é que, apesar de termos debatido quase de igual para igual com grandes potências do futebol europeu, no final, quando era expectável que o resultado fosse mais confortável e conseguíssemos pelo menos o apuramento para a Liga Europa, a equipa, e eu já sabes que não vi o jogo, mas já ouvi o vosso relato e já fiquei documentado, a equipa não esteve à altura, aliás, em lugar de entrar para defender um resultado que o empate até seria o suficiente, entrou à espera que a outra equipa resolvesse o jogo e foi o que aconteceu. E resolveu. Agora, sem mácula nenhuma, vamos voltar outra vez. Enquanto que no início, quando esta prova começou, as atenções estavam focadas na Liga dos Campeões, porque de alguma forma poderia reforçar o prestígio da equipa. O que é certo, e descurámos o campeonato, não é? Tanto é que consentimos algumas derrotas e afastámos do líder. Na semana passada, com a tropeção do Benfica e com a proximidade numérica e com o derby à porta e com o que aconteceu na Europa, vamos voltar a focar-nos outra vez no campeonato. Até o resultado. Se o resultado nos for favorável, a Europa fica esquecida e não nos vai incomodar muito. O que é certo é que se a vitória que nós todos ambicionamos e quase que temos certa para o próximo domingo não acontecer, aí se calhar o Jorge Jesus vai ter um bocadinho de pressão em cima dele e vai ter a massa associativa a chamar a atenção. Já tem. Eu sinceramente falo com alguma tristeza porque, e não por ter sido eliminado ou não, mas foi o facto de não é o Sporting é a forma como se perde, entrar logo
evidente. Quando deixas a pele em campo e perdes, foi o caso do Santiago Bernabéu. Mas ficamos com... É assim, quem tenha visto não há o jogo... vitórias morais, Quem tenha mas visto... não há derrotas que reconfortam apesar de tudo. Quem Consegue tenha buscar. E na derrota de ontem o Sporting não consegue buscar. Quem tenha visto o jogo em Madrid e quem tenha visto o jogo ontem em Varsóvia... Não é a mesma equipa, não é? Praticamente, ou seja, não é a mesma equipa, para já que não é a mesma equipa, porque se o Jorge Jesus entendeu que não é a mesma. Mas obviamente a atitude era completamente diferente. Mas também tem que se sacar responsabilidades a quem treina, obviamente. Lógico! Mas também quem joga. Porquê é que um jogador profissional de futebol há de ter mais motivação quando joga num cenário como é o Santiago Bernabéu do que quando joga em Varsóvia? Aí vou contra aquilo que tu vais querer dizer. Diz que a motivação é sempre a mesma. Não é questão pela motivação, eu nem vou por aí. Ainda em off estávamos a falar que o Gelson Martins, por exemplo, que é neste momento o principal nome da equipa do Sporting, por aquilo que tem mostrado ao longo destes 3 meses e pico de época, ontem, nos primeiros 45 minutos, eu não me lembro do Gelson. Porquê? Por culpa do seu treinador, que simplesmente alterou taticamente a equipa, colocou o Bruno César do lado onde habitualmente joga o Gelson, e o Gelson andava ali que nem sabia onde é que sabia de colocar. Portanto, o jogo da equipa do Sporting foi condicionado porque taticamente o treinador alterou peças e alterou taticamente a equipa de forma evidente. Lá ver, alguém se lembra do Paulo Oliveira jogar a lateral direito? Os lançamentos laterais eram feitos pelo Bruno César. Digamos que não é o jogo ideal para testar quando se decide o apuramento para uma competição europeia, de menor dimensão, obviamente. Na cabeça de Jorge Jesus pesou mais o jogo de domingo na Luz do que pesou. Não pode! Não pode. Contrariamente ao discurso que ele fez. Muitas vezes, evidente, se nós gostamos muitas vezes do discurso do Simeone de dizer que é partido a partido, ou seja, jogo a jogo, então tem que pensar que tem uma classificação para um apuramento para uma competição europeia, para definir, porque não estava definido. Vamos lá ver uma coisa, se o Sporting apenas ia a cumprir calendário, a situação era completamente diferente e não estaríamos aqui a como fez o Leicester no Dragão. Completamente, ora aí está. Então, caso contrário, como não estava o apuramento conseguido, tinha ainda que o definir em que no mínimo tinha que empatar, nem foi isso possível. Porquê? Porque o Sporting foi completamente diferente daquilo que nos habituou, principalmente na Liga dos Campeões e especialmente nos últimos tempos em relação ao campeonato. Isto é a minha opinião, vale o que vale, como é óbvio. Estamos aqui em conversas de barbearia, que se fala muito de futebol, todos os dias aqui falamos de futebol, e as coisas são assim. O Benfica conseguiu o apuramento porque foi competente com a equipa, no adversário direto, com o adversário. Ora, aí está! Despachou o Dinamo Kiev com 2 vitórias. Exatamente. E em Kiev. Exatamente. Foi a única que conseguiu os 6 pontos com o Dinamo Kiev. Exatamente. Porque é falacioso dizer-se que o Benfica é verdade, pela conjugação de jogos. É falacioso dizer-se que o Benfica consegue o apuramento graças à vitória, mas também à vitória do Dinamo Kiev sobre o Besiktas. É verdade que sim. Mas também acaba por ser assim, mas se formos a olhar para o Benfica também perdeu na Luz na última jornada contra o Atlético de Madrid, mas já tinha feito. Pronto, tudo bem. Para dizer o quê? Benfica, neste apuramento, foi constante na sua irregularidade, parece quase um paradoxo, mas é verdade. Constante na irregularidade, nunca vimos um grande Benfica, talvez em Kiev, porque marcou cedo e assumiu o jogo. Mal nos 2 jogos com o Nápoles, e a Nápoles naquela primeira parte é de uma fraqueza a toda. Depois conseguiu maquilhar o resultado, mas a exibição foi péssima. Em Lisboa, com o Nápoles também se viu que efetivamente há diferença de poderio claramente entre os 2 plantéis. Claramente, portanto, o Nápoles é um justo vencedor do grupo. Contra o Dinamo Kiev está aí efetivamente a chave. Com o Besiktas fez aquilo que era impensável por 2 vezes. Estar a ganhar até ao minuto 94. Mais um jogo na Turquia. Mais um jogo na Turquia. Um jogo que está morto com 3-0, não pode vir nenhum treinador dizer que o Mitroglou pôr o ónus num avançado que até tem dado muito ao Benfica e até o Rui Vitória foi muito injusto nessa posição. O Mitroglou não matou o jogo e nós acabamos por empatar poças. O jogo está com 3-0. O Mitroglou é que vai, o Mitroglou faz ao 4-0. João, aqui na barbearia, costumo dizer, e temos comparado, também vale o que vale a comparação que vou fazer. O jogo na Turquia do Besiktas e do Benfica, compará-lo com o Vitória de Guimarães Sporting. Sim, completamente. A situação é praticamente idêntica, evidentemente que um é no Campeonato Nacional, outro é na Champions, etc. Como
a importância eram 3 pontos. Quando está a ganhar 3-0... Porque o Benfica, ganhando esse jogo, já estava com o apuramento garantido e provavelmente necessitaria apenas do empatezinho para ser campeão de grupo. Os pontos que dão euros. E os milhões. É isso que eu estou a dizer. O que eu quero dizer é o seguinte, a ganhar por 3-0, quando faltava meia hora para terminar a partida, e estou a falar agora do jogo do Benfica, se em vez de ser as camisolas do Benfica naquele jogo fossem as camisolas do Sporting, iria dizer aquilo que vou dizer. Era impensável, para dizer mesmo, era impossível aceitar que a minha equipa, neste caso o Benfica, com o show de bola que deu na primeira parte, ora está, permita que o adversário empate ou vença. E se o jogo continua, perdia. Ou vença, era isso que eu ia dizer. Mas não posso permitir que a minha equipa, tendo feito o jogo que fez até à meia hora de terminar a partida e a ganhar por 3-0, permita que o adversário possa empatar, mas seja em que campo do mundo for. Sim. E posso incluir o Camp Nou, o Bernabéu, o Allianz Arena de Munique. Em nenhum campo do mundo eu posso permitir o Benfica ou o Sporting ganhar 3-0 e jogar muito mais do que o adversário possa empatar esse jogo. Nem posso permitir que um treinador, e falámos mal do Jorge Jesus, e agora na conferência de imprensa desse jogo, e tu já tocaste no assunto em relação ao possível quarto gol, sacuda a água do capote, porque há que dar valor ao adversário, o adversário tem o seu valor. Macacos, meu amor, não ganhas 3-0 e permites que o adversário faça o 3-3 e vês agora a dar... Não pode ser assim. Tens que dizer o meia culpa que este jogo tínhamos que ter ganho. Mas para a história fica, efetivamente, esse tal Benfica que, com os mínimos garantidos, acabou por passar. Mas nunca mostrou aquele profundo futebol que nos habitou entre as noites europeias. Nunca, em nenhum dos jogos. Talvez a espaços em Kiev, mas perante o adversário que é claramente inferior. Benfica constante na sua irregularidade, portanto, um apuramento com nota baixa. Porto que vem crescendo, também é verdade, tinha um grupo que à partida se o Porto não se apurasse. Mas o Porto deveria ter sido... Deixa-me só dizer que é campeão do grupo. Completamente. Perante um Leicester que fez o seu brilhante na época passada, mas que esta época é uma equipa já perfeitamente, aliás... Mas fez o seu trabalho perfeito obviamente sim que fez, obviamente que sim. E deixa-me aqui dizer, por favor, profissionais da comunicação social, seja na televisão, seja na rádio, aprendam, até porque é uma questão de educação própria de quem vos ouve e vê, a dizer nomes em estrangeiro. Não vejo ninguém que seja capaz de dizer Leicester, caramba. Uns dizem Leicester, outros dizem Leicester. E mais, aprendam que em castelhano, que até é uma língua que é aqui ao lado, 2 L's fazem L. Porque eu vi um comentador, um comentador desportivo da RTP dizer Calerron a noite toda. Por favor, façam um trabalho de casa. Aprendam que em Espanha 2 L's dá L, não é? É Calerron, não é Calerron. Portanto, isto para dizer, não sou mais que os outros agora, caramba, se as pessoas estão nestes postos que são de responsabilidade, porque estão a falar para milhões de pessoas, eduquem-se, não digam Leicester nem Leicester, digam Leicester, e eu não sou mais que os outros, nem menos. Mas para dizer, pronto, para terminar a minha ideia, Benfica, constante na sua mediania, na sua irregularidade, mas com o apuramento acaba por ser apurado, claramente o Dinamo Kiev era mais fraco. E o Benfica é mais fraco. E não digo isto por 6-0. Não. Olhando para o resumo dos 6-0, temos que ver que o jogo fica condicionado com a expulsão injusta do defesa. Sim. Que é do Beck. É que o Beck é expulso por um lance em que é o avançado que lhe dá um empurrão e o árbitro transforma esse empurrão, ou seja, uma falta em ataque, numa grande penalidade e uma expulsão. É verdade. Mas quem perde por 6-0 também não é por isso. Okay. Mas condiciona. Portanto, o Porto que vai de menos a mais, mas termina o apuramento com uma vitória com o Leicester B perfeitamente normal, porque está por números que seriam impensáveis e que não aconteceriam se fosse um Leicester ainda à procura do apuramento. Não tínhamos ilusões, mas também se apura com justiça, e um Sporting que é um amargo de boca enorme. Porque eu, nas competições europeias, sou português. Não pode, é óbvio que nós temos os nossos clubes, mas para mim, quando está em jogo uma competição, o que eu vibrei naquela final europeia em que o Porto ganhou, mais nessa, a do Bayern de Munique, o calcanhar do Madger e o gol do Joari, o que eu vibrei, e se eu sou atenção que este sentimento do anti pode levar para coisas perigosas, mas não gosto.
tolera, obviamente, o Sporting como uma grande instituição, o Porto também é uma grande instituição. Não, mas eu reconheço, são grandes instituições. São grandes instituições. Mas são grandes instituições. E eu já disse aqui numa conversa, dá-me orgulho, e assim é que se vê a dimensão e o ecletismo de clubes, quando ano passado tivemos em Elvas um grande evento de ginástica e ao ver as centenas de miúdos e miúdas a praticar a sua modalidade no seu clube, seja ele o Benfica, seja o Sporting. E nota-se que é um trabalho estruturado, portanto, são grandes instituições, às vezes que não os defendem bem são as pessoas que estão à frente, que as desprestigiam, porque são grandes instituições. O Porto também o é. Mas aquele discurso radical do nortismo, do putismo, do ser norte contra os mouros, portanto, isso já não faz ganhar campeonatos. Mas até nas competições europeias eu sou português, gosto de ver o Porto ganhar. Portanto, queria que todas as equipas seguissem em frente. Lamentavelmente, o Sporting, mais uma vez, é pena que... O Sporting seguir em frente era extremamente complicado. Não! A Liga Europa, para mim, era uma obrigação para o cenário que se desenhou. Vou falar por Sim, para campeões, sim, estamos de acordo. Havia dois era lugares, difícil. Borussia e Real Madrid tinham... E depois não era aquilo que se passou, não era impossível. Aquilo que o Nuno falou, dos grandes jogos que fizemos contra o Real Madrid e os grandes jogos com o Borussia Dortmund, mas deixa-me terminar nisto. Tudo bem, aceitava-se que isso pudesse acontecer, mas visto os jogos, os resultados deveriam ter sido outros. É mau até para o que é certo é que se foram 6 jogos de Liga dos Campeões com 5 derrotas. Sim, sem dúvida. Em que faz 3 pontos com o Legia e a superpotência europeia chamada Legia de Varsóvia, que volta a vencer um jogo de Liga dos Campeões 21 anos depois de ter derrotado 1-0 uma equipa que já muitos nem conhecem, que é chamada Blackburn Rovers, que foi campeão da Inglaterra. Exatamente. 21 anos atrás. Enquanto o nosso Sporting. E o nosso Sporting, o meu e do Nuno, o nosso Sporting. Nosso Sporting a nível, neste caso, sim, mas é o nosso Sporting, deixa para lá. Estás no quadro de amigos, deixa para de chorar. É que é horrível. E mais uma vez, vai ser prejudicado pela falta de receitas da Europa. Lógico. Vais ter que vender 1 ou 2 jogadores agora no mercado que provavelmente não iria. O Elias veio com o pressuposto da Champions League, da permanência na Europa, se calhar agora o Elias já é uma carta fora do baralho, por várias razões, mas isto que se faz a um jogador acaba... Eu estou a personalizar o Elias porque isto também não é bonito. Esta história de Elias é má demais. É um Elias que se vai embora, que diz cobras e lagartos de um homem que é presidente, depois volta e diz afinal não foi bem isso que disse, agora o Elias já nem sequer era contratado com o pressuposto da Europa. É muito mau para um clube, mas eu estou a personalizar aqui no Elias, mas há outras coisas. O Jorge Jesus volta a demonstrar que é um treinador que nos grandes momentos vacila. Costuma dizer, desculpa a expressão, quem tem cu tem medo. Mas caramba, o Jesus parece que tem 2 cubos, tem medo de dobrar. É verdade. E com isto não digo mais nada. Não, e é a questão de que, de uma vez por todas, o Sporting, se o trabalho... Vai ser penalizado, a instituição... O Sporting, o trabalho que tem sido feito pelo Bruno Carvalho, de recuperar a instituição, sim, e que tem sido isso... Aí estou de acordo. Isso tem acontecido, mas ainda ontem estive a ver alguns comentários na página do Bruno Carvalho, na página do Bruno Carvalho, não é isso que me estou a referir, na página do Bruno Carvalho, quando temos jogo já no domingo, o derby, não sei quantos, para tentar, obviamente, e tem alguma lógica, fazer esquecer ou passar a página rapidamente em relação a este desastre europeu, e alguns comentários que, por acaso, eu não quero um Sporting que seja um Sporting português. Pois. Eu quero o Sporting, aquilo que foi sempre um Sporting europeu. Pois. Recordo que o Sporting, não é só o Benfica e o Porto têm competições europeias, está bem que já está extinta, mas o Sporting tem uma taça das taças nas vitrines do Museu do Sporting. Portanto, se formos já vencedores de uma prova europeia, é sinal que o Sporting é um clube grande, que se pretende que não seja só nacional. Passamos um discurso que eu entendo, exatamente, que eu entendo que eles queiram ir passo a passo, eles, Bruno Carvalho, e futebolisticamente falando, o Jorge Jesus, deixa-me acabar, o Bruno Carvalho queira fazer isto passo a passo. As coisas não são assim. Vamos lá ver, ele falou de 3 a 5 milhões, ele falou, vale o que vale, eu estas estatísticas eu gosto pouco de falar delas, mas 3 a 5 milhões de adeptos do Sporting não querem de certeza absoluta, seja 3, 2, 1, 10, 15, o número que for, não queremos um Sporting só para trabalharmos cá, só para ganharmos ao Benfica, ao Porto, ao Tondela, nem isso conseguimos fazer muitas vezes, etc. Queremos um Sporting à dimensão do verdadeiro Sporting que nasceu em 1906. Mas step by step, não é?
para ganhar títulos em Portugal, também não podes estar a ambicionar ganhar títulos em Não é, não, eu quero. Olha, que eu ouvi há poucos dias um discurso que Evidente. dizia que o Sporting, dado Oh, por certo o apuramento para a Liga Europa, Nuno. era um forte candidato a ganhar a Liga Europa. Era. A última E experiência por que no não? final da Liga Europa. E por que não? E Mais por que uma não razão era? para o Sporting ter sido ambicioso ontem. Da mesma maneira que o Benfica chegou a 2 finais europeias recentemente Exatamente. na Liga Europa. Exatamente. Por que não? Eu cheguei a admitir um cenário como plausível, que era termos 4 equipas nesta fase agora da Liga Europa. Ou seja, o Braga, que se hoje, no dia que estamos a gravar, conseguir ultrapassar o Shakhtar, não parece possível que o Shakhtar já venha jogar como o Leicester ontem no Dragão, é plausível. Podíamos ter tido o Porto, que em determinado momento andou ali tendo não cais pode ser o Benfica, que se houvesse uma conjugação de resultados que não era despicienta, o Besiktas ter ganho em Kiev e nós termos perdido, nós Benfica, como o Benfica perdeu com o Nápoles, teríamos que... E aí podíamos ter 4 equipas na Europa. Assim vamos ter 2, obviamente, na Champions, que nos permitem, em termos pontuais, ultrapassar a Rússia no ranking da UEFA, o que também é bom para o futebol nacional, o que também é bom, mas mais uma vez, infelizmente, o nosso português Sporting não conseguiu ajudar a festa. Isto é que é a verdade dos factos. E não pode acontecer muito para vocês, sportinguistas, porque isto é um descalabro, desmotiva. Não, é verdade que o trabalho que Bruno Carvalho está a fazer de alicerçar a construção do pavilhão, a criação do Sporting TV, são coisas muito importantes. Isto já foi valorizado, já foi valorizado no Benfica com o Vieira. Atenção, está a valorizar o trabalho. Eu acho desportivamente não percebe títulos, vale zero, infelizmente. Infelizmente. Mas há aqui uma coisa que nós também temos que ver em relação ao Sporting, que é que nós tínhamos não só uma diferença de títulos, portanto, como são dados estatísticos, portanto, não há nada a dizer em relação a isso. Mas havia uma grande diferença. Portanto, nós estávamos muito longe do patamar do Benfica e do Porto. Houve uma aproximação. E agora nota-se que a pouco e pouco essa aproximação está a acontecer. Nós, como sportinguistas, sendo um clube grande, pois evidentemente nós queremos ganhar os campeonatos todos os anos. Da mesma maneira que os benfiquistas e os portistas. Isto é assim. Mas também sabemos, e temos que entender que o trabalho esse trabalho de encurtar as distâncias dos dois é mais paciente, é sido bem mais paciente. Porque se no Benfica ou no Porto, o Porto está há 6 anos sem ganhar, sem ser campeão nacional, já aquilo está como está. Porque houve uma cultura... Não, mais. O Porto... O teu Benfica é tricampeão. É isso que eu estou a dizer também. Antes do Benfica foi o Porto. Sporting. Ok, pronto, certo. Ok. Ainda me estás a ajudar a falar. Se no Porto há 4 anos já não são campeões e já é aquilo que está... O Sporting há 14 anos, ou 15 não é campeão, e o facto é que a massa adepta tem sido uma fidelidade e de uma compreensão a toda... Eu duvido que no Benfica isto já tinha caído um bocado de mentalidade. Até te vou acrescentar... Conheça esse nível, um grau de paciência maior. Sofrimento. O campeonato... Já que o adepto tem sido assim, agora quem está do outro lado também o campeonato tem que mais... responder com o título. Com isto acho que digo pela fidelização que os sportinguistas temos em relação ao clube. Eu também não acho que clube assim por assim. Mas evidente. A forma de reagir. Mas é tão natural quanto isto. O estádio continua a ter boas assistências. É tão natural quanto isto. Em 81 e 82 foi um campeonato, um título que me lembro, sendo eu, nem 12 anos tinha. De 81 a 82 até hoje, o Sporting foi campeão de 2 vezes. Se isso não é fidelização e amor ao clube, então não sei o que é que será. Exatamente. E atenção, nós não somos do Sporting como vocês não são do Benfica, simplesmente quando somos campeões. Não é? Mas pronto, mas cá está. O que é certo é que, e os pequeninos, aqueles que nasceram agora, como é o caso do meu filho, nunca viram, etc., que nunca viram. Chegam-se a questionar, então, mas pai, eu sou então porque é que sou do Sporting, ou porque é que sou disto, não ganha. Por isso é que é perfeitamente normal que cresça mais os adeptos do Benfica e do Porto, porque são os que ganham títulos. Da mesma maneira que a Espanha, quem tem ganho agora mais é o Barcelona, pois nascem mais barcelonistas do que madridistas. Isto é uma questão de lógica. É a cultura da vitória. Como é óbvio. Pronto. Este foi o rescaldo da Champions, Sporting fora das competições europeias. E temos um derby no domingo. Benfica Sporting no Estádio da Luz. Previsões para esse jogo. Eu falava, isso é sempre um jogo tripla, mas eu falava que depende do estado de ânimo com que se cheguem as duas equipas em relação àquilo que se poderia passar na jornada. Mais do que nunca, como dizia, o prognóstico está no fim do jogo. Este jogo eu vejo muito em aberto, tudo pode acontecer. Ao contrário das outras épocas que eu dizia claramente, o Benfica, com maior ou menor dificuldade, vai ganhar, este jogo, tal como na época passada, vai ser um jogo em tudo pode acontecer. Literalmente tudo pode acontecer. Tudo. Psicologicamente o Sporting parte em desvantagem. Por outro lado, e além do mais... Por aquilo que se passou, na Liga. Sim. O Benfica também perde os jogos consecutivos. Era isso. Perde na Madeira. Teoricamente, se o Sporting conseguisse o apuramento para a Liga Europa, chegaríamos nós melhor ao derby. Agora,
independentemente do Benfica se ter classificado para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Mas pronto, dava-nos aquele ânimo de, sim senhor, cumprimos o nosso objetivo nas competições europeias. Dizer que temos mais 24 horas de agora, está bem, mas isso são balelas. Sim, isso é desculpa. Essa questão psicológica joga, é uma faca de dois grupos. Exato. Por um lado, coloca-nos à partida em desvantagem, por outro pode ser uma motivação exatamente para mostrar... mais que nunca mostrar trabalho. Portanto, para mim é mais... Aliás, faça aquilo que ele também falou, que há outros objetivos por conquistar, e é sempre os mesmos objetivos, que são a nível nacional. O Sporting vai entrar então nos resta... É evidente. Não, no resto resta-nos as três competições nacionais. Objetivos nacionais. Exatamente. Ele não se pode, ele de uma vez por todas tem que meter na cabeça que o Sporting e antes o Benfica é um clube de dimensão europeia e mundial, não é um clube de dimensão nacional. Isso, de uma vez por todas ele tem que pensar nisto. O Jorge Jesus e o Bruno Carvalho têm que sublinhar isso. O Sporting não é só nacional. Em relação ao jogo do Benfica Sporting, concordo obviamente. Aliás, eu em condições normais digo sempre que é jogo de tripla. Isso é sempre um jogo especial, é um jogo. Portanto, ninguém pensava que o ano passado. É isso que eu queria ninguém pensava que o Sporting o ano passado fosse ganhar 3-0. Mesmo o Sporting fosse mais adepto e otimista, nunca imaginei que tu chegavas a algum e ganhavas 3-0 como ganhaste, podias até ter marcado. Ao intervalo! 3-0 porque foi. E aí não da mesma maneira que ninguém acredita agora que vai haver uma diferença enorme, seja de para um lado ou para o outro. Cá está, depende de se a bola entrar é um lugar na comum, baliza. É um lugar comum, mas mais que nunca é um derby que se vai decidir nos detalhes. Claramente nos detalhes. Eu acho que quem errar menos, isto também é um paradigma, evidentemente. Claro. Quem errar menos depois virá é uma verdade lá para quem errar menos. Pronto, cá está, isto é da mesma maneira que há equipas que foi o caso do ano passado em Alvalade. Foi todo o resultado é possível. Um massacre constante por parte do Sporting. O Benfica chega 1, 2, 3 vezes à baliza e faz o gol e ganha o campeonato. E acaba por ser o campeonato. E tu há bocado falaste que o Besiktas tivesse ganho, o Benfica era eliminado da Liga dos Campeões e que se o apuramento é... Não, olha, eu não considero que o Benfica tenha sido campeão por causa disso. Foi, porque foi a reviravolta na classificação, mas o Sporting acaba por perder. Assim como este ano, seja qual for o resultado domingo no derby, estamos a muitas jornadas do fim, ninguém imagina que vai ser a repetição do ser título, mesmo que o Sporting ganhe. Não, seja qual for o resultado, que o Benfica ganhe. E este ano, esta época, aliás, o ano civil está a terminar, esta época desportiva, os ditos grandes vão perder muitos mais pontos. Muito. E é bom que assim seja. Para bem do futebol, é bom que assim seja. Vai haver mais tom delas. Sim, e marítimos, está bem. Bem, rescaldo da Champions feito, amanhã tem Internacional.